com ele, Alan Frutuoso. Gente, hoje vai ser bacana a nossa conversa. O dono do canal Vista Pátria, um dos canais mais acessados de política no momento, canal com mais de 500 mil inscritos no YouTube, é um grande youtuber. Então você que está aí do outro lado, chegando, Amanda, Pablito, já chama seus amigos, sobe o coraçãozinho aqui para eu ver, por favor, já toca no coração aqui, Rafinha Ferola, nossa, quanto tempo, hein? Tudo bem? Alan Frutuoso hoje aqui com a gente, mais uma vez, gente. Já queria agradecer desde já, ele ainda não entrou por aí, mas acho que é uma das pessoas que não estão dando aí, né, entrevista para ninguém. Eu me sinto aí muito lisonjeado. Bruno Abdon, um grande abraço. Claudinho Ferreira, grande abraço. Carol aí com a gente. Amandinha, amanhã tamo junto. Amanhã a Amandinha vai falar sobre copywriter. Isso mesmo, redes sociais, copywriter e mais alguns outros assuntos. Vamos subir aí, por favor, o coraçãozinho. A gente tinha mais de 500 saves aí na live. Acredito que as pessoas vão entrar em breve, né? Enquanto isso, a gente vai falando. Tô mais bonito hoje? Por que tô mais bonito hoje, gente? Eu tô todo de preto. Eu tenho feito todas as lives de preto. Boa noite, Bavani, meu irmão. Felipe Frutuoso aí na área. Bavani, irmão. Vamos assistir que hoje vai ser legal. Eu tô todo dia de preto, gente. Hoje eu tô de preto, só que hoje eu tô de casaco porque tá um frio daqueles. O negócio tá meio puxado aí. Bom, enquanto a gente está aguardando aí, a Lilian, irmã do Bruno, um grande beijo aí para você. Então, a produção aqui está interferindo. Paulinho, Roberto Campos, um grande abraço, seu negro abraço. Cheguei, já metendo dedo no coração. Isso aí, dedo no coração, gente. Vamos distribuir a live, vamos chamar todo mundo. Pablito, obrigado, irmão. Baita gestor nada. Ó, as matérias estão pipocando, gente. Hoje saiu uma matéria muito bacana. Depois, quem puder olhar aí, matéria que saiu no O Dia, Jornal O Dia hoje, Zona Oeste. Foi do zaralho, foi muito bacana. Patrícia Leite Oficial, minha grande Big Brother, eterna Big Brother, um grande beijo. Leandro Federa, irmão. Tamo junto. Saladas do Ben. Está guardando a salada aí para comer ao vivo, viu? Estamos só nos aguardos da salada. Ai, desculpa, então a Lília não é irmã do Bruno, é a mulher do Bruno, desculpa! Tava certo aqui. Débora, tamo aí, Débora, tamo ao vivo, esperando aí o Alan, esperando pra gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, pessoal, vamos chamando aqui os amigos no aviãozinho, ó. Por favor, tem um aviãozinho aqui, todo mundo clicando no aviãozinho, mandando aí para todo mundo, para que as pessoas cheguem aqui, para que as pessoas acompanhem a nossa live. Patrocínio Brasil, grande abraço aí para a galera do Patrocínio Brasil. Débora, boa noite. Alan Frutuoso na área. Vamos começar o nosso bate-papo, Alan. Tamo junto, vamos lá? Enquanto isso, a galera vai chegando aí. Vamos chamando. Todo mundo aqui, gente, ó, por favor. Alan tá na área. Frutuoso, muito bem-vindo. Me ouve or not? Fala, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores aí. Tudo bem? Bacana, cara. Ó, queria reforçar aí para a galera que está entrando agora, a galera que está chegando, mandar aqui, ó. Aqui tem a setinha, manda para todo mundo. Vamos chamar mais gente. Hoje a live sensacional com esse cara aí que é sucesso total de audiência, sucesso da política. Uma das pessoas mais comentadas, um dos canais mais comentados, que é o canal Vista Pátria do YouTube. Alan, bom, boa noite. Se apresenta aí para o pessoal, que eu acho que é a primeira coisa. O pessoal quer te conhecer e saber quem você é, cara. Vamos lá, né? Eu, na verdade, sou um mero analista político, né? Sou uma pessoa ali que... Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo aí legal? Tá? Beleza. Então, eu sou uma pessoa ali, um analista político, né? Que começou a atuar, resolvi sair do mercado financeiro em 2018 e ir direto para a política, né? Comentar a política
junto com essa guinada nacional, né, patriótica, todo mundo interessado em política, querendo consumir política. E eu, de repente, por incentivo da minha esposa, de alguns amigos, fui lá, não, vai lá, bota lá um canal no YouTube para poder, né, fazer as análises, enfim, né, sobre política. E acabou dando certo, né? Chamou a atenção do presidente, dos filhos do presidente, o pessoal gostou do trabalho que estava sendo desenvolvido, e o canal começou a crescer, né? Hoje a gente está lá já beirando quase 500 mil de inscritos no YouTube, isso num prazo aí de aproximadamente 2 anos, né? E a gente tem desempenhado esse papel com uma penetração muito grande aí no público da direita, né? E basicamente, né, eu entrei pro radar aí um radar persecutório, né, de certos setores da imprensa que não aceitam hoje, né? Você, como você, Marcelo, usa aí as mídias sociais, as redes sociais para poder se comunicar com o teu público. Tem gente que se incomoda com isso, então você acaba entrando no radar. Mas basicamente o Alan Frutuoso é um cara que gosta de política, está ali na direita, né? E acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Mas é basicamente isso. Eu sou um cara que faz análise política, tenho uma empresa de jornalismo hoje, né? E emprego algumas pessoas e estamos atuando aí, né, no jornalismo, né? Que aí trata-se da reportação dos fatos e da análise política, que é comentar os fatos, né? São coisas diferentes. Bacana, cara. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que é o que a gente pode aí conversar e passar para o grande público aí que já nos assiste, passando aí já de 560. Olha, você está acostumado com o YouTube, viu? Mas 560 é um público para Instagram, tipo, absurdo, tá, cara? Eu Então, tenho que assim, começar a fazer live no Instagram também. é uma Perdendo. coisa animal aí. Mas acho que a primeira coisa, acho que é você explicar para o pessoal, né, na política atual, o que significa, né, a esquerda, o centro e a direita. Eu acho que é o primeira grande explicação, até para que as pessoas possam passar a entender, porque acho que muita gente hoje fala de política, mas as pessoas sequer entendem o que é isso. Sim, sim. Não, esquerda e direita, basicamente essa nomenclatura, né, ela surge ali na Revolução Francesa, né, com o parlamento francês. Quem era pró-monarquia, anti-revolução, sentava-se à direita, e os revolucionários ali, o pessoal pró-revolução, sentava-se à esquerda. Né? Aí surge essa nomenclatura esquerda-direita, que passou por várias mutações durante, né, os séculos. Vamos trazer aqui, para a gente resumir, ninguém está aqui para aula de história, para resumir para os dias de hoje, né, a atualidade. O que é esquerda e direita? Eu costumo explicar o seguinte, né, a esquerda e a direita, né, não é um caixote, não é uma linha como se você colocasse, esse cara está na esquerda, esse está na direita e aqui está o centro. Não, eu prefiro fazer diferente. Eu coloco um espectro, uma linha, do branco ao preto. E do branco ao preto você vai ter os tons de cinza. Né? E dentro desses tons de cinza, vamos supor aí que a direita seja a cor preta e a esquerda a cor branca, tá, pessoal? Aí quem for de esquerda e direita estiver assistindo aqui, não fique ofendido com as cores. Isso é só para exemplificar. Então pode ser que esse cara ele seja, né, um cinza mais claro ou um cinza mais escuro, né? Ou ele pode estar nas pontas, enfim. Então eu defino esquerda e direita como um espectro. Dentro desse espectro, né, por exemplo, só para a gente falar da direita aqui, você vai ter várias nuances ali desse espectro. Os conservadores, tradicionalistas, que são quase a mesma coisa, os libertários, né, vão ter os liberais, né, que os liberais, por exemplo, estão muito mais voltados para a economia do que para valores da sociedade. Os tradicionalistas estão muito mais voltados aí para a tradição patriótica, a tradição daquele povo, né, o que fez aquele povo chegar até aqui e, por isso, preservar essas tradições. Dentro da esquerda, você vai ter ali o espectro da esquerda. No Brasil é muito interessante, porque a esquerda no Brasil, a gente tinha PSDB e PT, que os dois são de esquerda. Muita gente não sabe disso. Só que dentro dessa nuance que eu falei, né, o PSDB ele pode estar mais para o lado ali, né, neutro, e o outro pode estar para um PT, por exemplo, para um lado mais, né, da ponta desse espectro. E o que diferencia isso? O que vai diferenciar o que é direita e o que é esquerda? Tem alguns pilares básicos. Eu poderia aqui ficar falando de várias coisas, mas são pilares básicos. Por exemplo, a direita ela é altamente, né, a favor da propriedade privada e da liberdade individual. Não é à toa que os libertários eles
pertence a esse espectro da direita, né? Uma liberdade até exagerada no meu ponto de vista. A esquerda não. A esquerda ela acha que as desigualdades sociais, né, os problemas do mundo, elas devem ser geridas por um Estado, por um governante que tem que chegar lá e resolver os problemas dessa sociedade. E você vai fazer isso através de impostos. Um Estado forte, um Estado grande. Então, características essenciais da esquerda é um Estado inchado, é um Estado grande, robusto, para poder ajudar, né, essa desigualdade social. A direita não. A direita já acha que o Estado tem que ser mínimo e o mercado, a iniciativa privada, né, as pessoas ali com seu intuito de lucro, elas obviamente vão chegar a resoluções da sociedade que vão ajudar a diminuição dessa desigualdade. E a gente pode ter grandes empresários, como por exemplo Steve Jobs e tantos outros aí que criaram, revolucionaram a sociedade como um todo, tecnologia de informação, que é a grande revolução atual, que é feito sem a interferência do Estado. Né? Ou você pode lembrar das grandes estatais brasileiras, por exemplo, como a Petrobras, que virou um ninho, um antro de propina, de roubo, justamente por estar sob o domínio do Estado. É basicamente o seguinte, né? O dono de uma lojinha, ele não vai querer que roubem a sua lojinha. Já você, que é colocado lá para gerir uma loja qualquer de um cara que você nem tem tanta amizade assim, você pode ajudar os seus amigos ali, né, dar um biscoito, alguma coisa para qualquer um ali e passar batido, né, fazer vista grossa. É basicamente isso. Por isso que não digo nem ideologia, né, na filosofia ali, mais à direita, o mercado ele tem uma predominância. Só que dentro dessa direita aí, a gente tem essa diferenciação do espectro, que é o cara que é mais liberal, que ele é mais pró-mercado, o mercado vai decidir, e os conservadores, que tanto acreditam no mercado, mas também acham que isso tem que ter um pilar, um basilar, né, de tradições que construíram esse Ocidente aí, e isso é o que vai fazer com que essa sociedade vá para frente. Né? Uma certa moralidade, mas não é um puritanismo. Pessoal, quem está assistindo aqui a live do Marcelo, não confundam conservadores com puritanos, tá? Não tem nada a ver. Conservador xinga palavrão, bebe, faz tudo isso aí que as pessoas normais fazem, tá? Diferente do puritano. A diferença está nesses pilares aí, né, de diferenciação de esquerda e direita. Para ser bem básico, tá, pessoal? Não, eu sou conservador. Aí as pessoas falam, mas você é conservador, mas você é bem, né, à frente do seu tempo, você gosta de beber, você gosta de fazer isso, você gosta de fazer aquilo, você não vai à igreja sempre. Gente, conservadorismo não é isso, né, Alan? Não é puritanismo, é diferente. Né? É diferente daquela senhorinha puritana, né, o fiscal ali não vou nem falar aqui, é o fiscal ali que está ali perturbando a tua vida. O conservador, não. O conservador ele é um cara que ele é aquele... Pessoal, quer ver onde vocês vão mais achar aí conservadores que não são nem um pouco puritanos? Vão no Texas, cara. Por lá no Texas você vai ver um bando de gente patriótica, conservadora, a favor do Estado-nação americano, que não está preso a esses preceitos, né, pequenos de fiscalização da vida do outro. Pelo contrário, tá, Marcelo? Eu diria até que essa coisa de fiscalização da vida do outro é bem socialista, né? Bem para a esquerda, eu diria que. Inclusive aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora nesse tempo aí de Covid, a gente tem o telefone aí para denunciar o teu vizinho, né? Se ele estiver fazendo aglomeração, se o bar estiver aberto. Não tem nada mais socialista do que isso. Na União Soviética, a Alemanha Oriental, era bem assim. Então isso foge até um pouco do conceito, do pilar básico aí de ser direita e esquerda. E repito aqui, gente, direita e esquerda vai ter uma nuance. Você vai ter desde Aécio Neves na esquerda até o Lula, até o Marcelo Freixo, tá? Você falando isso, né, assim, as pessoas em casa, elas interligam muito isso. Elas acham que o PSDB é a direita e que o PT é a esquerda, quando, na verdade, gente, não é isso, né, Alan? Os dois são partidos de esquerda, os dois são de uma escola de Fernando Henrique Cardoso. É muito importante que vocês que estão aí do outro lado, essas mais de 570 pessoas, uma live já quase igual a de Eduardo Paes, que entendam isso, porque eu acho que é um grande início. É muito importante que as pessoas que estejam assistindo a gente, que vocês possam buscar mais informação.
né? Eu acho que a gente está num momento tão nebuloso, num momento onde as pessoas acabam falando de tudo, elas têm opinião sobre tudo. Busquem um pouco mais de informação antes de falar. Eu acho que isso é muito importante. Alcione Panhocelli, grande grupo da Maninha Barbosa lá da Barra, um grupo muito bacana político lá do pessoal, a Maninha da família do Chacrinha e tal, tá aí falando, explicação muito importante. Eu acho que o Alan, ele tem, cara, além de tudo, ele é um historiador político, isso é muito bacana. Alan, se criou aquela direita radical, e a esquerda, na verdade, a esquerda radical você já tinha, né? Que é aqueles partidos PSTU, PSOL, aquela coisa mais radical mesmo, embora o PSOL agora não seja tão radical, enfim. Não, o E aí pessoal agora é você muito criou. radical. Não, É. não, mas agora o pessoal ele meio que não sabe onde está. Agora se criou a direita radical. Eu acho que é interessante você dar, se você consegue, não sei, explicar qual que é a diferença hoje. Eu queria trazer muito para esses momentos de hoje, dessa direita radical e dessa esquerda radical. A gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas, né? Muitas vezes as nomenclaturas elas são usadas para criar rótulos com interesses da sua do próprio avanço da sua agenda política, né? Eu tenho até uma opinião divergente, Marcelo. Eu acho que a direita ela é muito bagunçada ainda no Brasil, ela é muito ainda frágil. Eu vejo como um bebê engateando, né, É nova, né, Alan? e para chamar de uma direita radical. O que seria a direita radical? Isso é muito legal usar essa terminologia, por quê? A direita, que dentro desse espectro que eu falei, né, o que seria mais radical, de mais revolucionário, distópico, seria o libertário. O libertário acha que não tem que ter Estado, não tem que ter fronteira, não tem que ter moeda, né, é cada um por si. Isso, para mim, seria a ultradireita. Né? Isso, para mim, seria o ultradireitista. Só que quando nós vamos na academia, se você vai numa FRJ, na UERJ, vai debater com algum historiador, né, ele não vai ter esse conceito de direita radical. Aí ele vai ter um conceito muito mais voltado, né, para grupos, por exemplo, nazifascistas, né, que são reais, existem, e infelizmente é banalizado hoje em dia pela esquerda, né? Qualquer coisa é fascista, banalizam uma coisa tão grave, né, quanto isso, né? Eu E queria, eu posso só te interromper num claro, claro. ponto, cara, porque essa palavra, ela me incomoda de uma forma absurda. E as pessoas não sabem nem o que ela significa. Eu queria te interromper exatamente para que você explicasse o que significa fascista, porque as pessoas falam de uma forma que me incomoda muito. Não, por exemplo, então, do que a gente está falando aqui, tá? Vamos pegar de novo aquela régua, pessoal, aqui, do preto para o branco. O que é o fascismo? Tá? O fascismo, na verdade, ele, como partido, só existiu na Itália, mas tem os grupos semelhantes, por isso que a academia usa a nomenclatura fascista. O que o fascista pregava? Tá? Ele pregava um Estado forte. Olha o que a gente estava falando ainda há pouco aqui. O que é esquerda, o que é direita? Ele pregava um Estado forte, um Estado sindicalizado para poder regular os meios de produção e os empresários autorizados a atuarem dentro desse Estado. Um Estado altamente militarizado, mas não em prol da nação, e sim em prol do líder. Tá? Isso é importante diferenciar. Uma coisa é você ter uma nação forte, militarizada, para poder defender suas fronteiras. Outra coisa é você ter uma nação militarizada para defender uma pessoa. Então, isso é uma característica fascista. Né? O fascismo ele é altamente expansionista, ele é imperialista de fato, né? Não aquele imperialismo, né, que a CUT, o pessoal gosta de falar, é o imperialismo de fato, que é o poder de expansão territorial e domínio. O fascismo, ele também entende que, inclusive, o termo fascismo, né, na Itália, ele vem de feix, né, que é a união dos feixes. Por quê? Porque o indivíduo sozinho ele não é nada na ideologia fascista. Mas todos unidos em prol de uma causa são mais fortes. E esse feixe é inquebrável. Inclusive, isso veio do Império Romano. Então, ele quebra a tua individualidade, o teu poder de decisão, o teu poder de decidir o que é melhor para a tua família, por exemplo,
e você tem que abdicar disso para lutar pelo que o Estado e o líder no comando desse Estado determinam que é melhor. Isso é o resumo básico do que é fascismo. Tá? Então você tem que agir. Ah, mas eu gosto disso. Não, não, agora você vai gostar daquilo ali, porque isso aqui é melhor para o coletivo. Né? Essa palavra coletivo tão adorada aí pela esquerda. Isso aqui é melhor para o coletivo, então todos nós unidos em prol dessa causa, inclusive se você tiver que morrer, ir para a guerra, tanto faz, né, porque o líder acha melhor isso e nós temos que seguir o líder. Basicamente, resumindo, é isso. A economia fascista, ela gira em torno de um capitalismo de Estado, diferente do comunismo puro, ela gira em torno do capitalismo de Estado e do Estado controlador e muito forte. Essa é um pilar aí para a gente falar bem rápido do que é fascismo. Gente, isso é uma aula, galera. Eu acho que isso é muito bacana. Porque o que acontece? Você ouve muito isso na rua, né? As pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, ou que elogiam, ou que seguem, as pessoas têm aquela mania de falar fascista! Você é fascista! E aí, tipo, eu mesmo já fui chamado de fascista várias vezes. E aí eu ficava me perguntando, mas o que é fascista, né? Porque, tipo, eu não me vejo zero como fascista. Enfim. Mas A gente teve um regime fascista aqui no Brasil que é muito adorado até hoje pela esquerda, né, coincidentemente, que é o regime de Getúlio Vargas, o Estado Novo, né, de 37 a 45, é um regime altamente fascista. Inclusive, as bandeiras dos estados foram queimadas em fogueira pública, porque todo o poder tinha que estar concentrado no chefe da nação, que era o Getúlio. Mas como ele fez a CLT, que é altamente sindicalizante, né, que tem muito a ver também com a teoria fascista, deu tudo certo. A esquerda adora o Getúlio até hoje. enfim. Vamos entrar um pouquinho no GPS ideológico. Eu acho que se fala muito disso, né, hoje, de ideologias, de como as pessoas têm se mostrado, se colocado. Eu não sei se o pessoal de casa entende o que é o GPS ideológico, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, e aproveitando, né, o que seria o influenciador dentro dessa ferramenta. A Esse gente tem GPS hoje ideológico aí. que você está falando é aquele da Folha de São Paulo. Exatamente. Determinado pela Folha de São Paulo. Por que eu estou puxando nisso, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, Felipe Neto, eu não vou tecer meus comentários sobre, mas você vê o Felipe Neto, eu tenho visto Felipe Neto com GPS ideológico absurdo, mas isso para eles não é GPS ideológico. E ele é um influenciador na ferramenta do GPS ideológico. Então, assim, você consegue explicar um pouco disso? Não, não precisa, eu estou citando o Felipe Neto, não ele. Mas assim, Eu consigo, mas a gente tem que entender o seguinte, que o GPS ideológico, ele também é uma grande farsa, tá? Ele é uma grande construção de narrativa. Né? O que a imprensa ela sempre propagou, a imprensa tradicional? Narrativas. Né? Você cria uma narrativa, olha, isso aqui é desse jeito, porque é melhor assim, todo mundo começa a falar a mesma coisa, você fala, pô, então deve ser assim mesmo, né? Então vou seguir isso aqui. Esse GPS ideológico nada mais é do que isso. Ele entra na mesma esteira dos influenciadores que usam robôs, né, que até hoje não foram. Inclusive o próprio Twitter, por exemplo, né, já eu sou um robô, desmentiu. né, inclusive. Eu sou um Não, robô. o próprio Twitter já desmentiu que os algoritmos deles, eles fazem filtragens, né, eles fazem análise dos seus algoritmos e mostraram que esses perfis, né, chamados mais à direita, dentro desse GPS, muito engraçado, né, porque se você for analisar, eu, por exemplo, que estou nesse meio, né, diariamente, você vê alguns perfis ali que, nossa, esse cara tá mais pro canto de cá do que esse? Não, não tem como, cara, tá muito errado. Quem fez isso, né? Então você vê ali umas incoerências absurdas. E o GPS ideológico, ele vem justamente para fazer aquilo que a gente estava falando aqui, Marcelo, no início. Encaixotar o cara. Né? Só que ele faz isso como um espectro. Sim, o GPS ideológico ele é mais vermelho de um lado e azul do outro, e ele tem esse espectro. Justamente isso que eu falei. Só que ele erra muito, e eu fui pesquisar, inclusive, eu já fui citado pelo jornalista, né? Acho que é o Guzo, não esqueci o nome dele agora, do Estadão, me botou num desses aí, desses espectros, né? Acho que não era o Guzo, não, acho que era outro, mas tanto faz, um pouco importa. Ele fez um GPS desse do Estadão, né? Aí me colocou lá no meio, eu falei, pô, não é possível.
que esse cara tá mais para lá do que eu. Não, eu tenho que estar mais para lá, pô, não é possível, tá errado. E é uma brincadeira, porque não tem nenhum efeito acadêmico prático de análise ali do que é essa diferenciação. Então, se o próprio cara não entende qual é o conservador, o libertário, isso, aquilo, outro, ele vai fazer besteira ali na sua, né, descrição. E esse GPS ideológico, ele é muito usado para narrativas, como eu falei, por quê? É interessante você mostrar que o lado de lá atua de maneira ilegal. Não é à toa que a gente está passando aí por um processo de inquérito do fim do mundo, das fake news, né, que eu não vou nem entrar aqui, mas é baseado nesse GPS. Né? E tudo isso tem com o objetivo de criar o quê? Ó, esse lado aqui, né, esse lado é fascista. Justamente isso que a gente está falando aqui. Ó, esse lado é ilegal, é criminoso. Esse pessoal aí quer matar gay na rua. Olha que coisa horrível. Quando você vai ver, não é nada disso. Tem um monte de pessoas ali, né, de diferentes, né, religiões, diferentes sexualidades, e está todo mundo no mesmo barco. É um pensamento político, né, que transcende ali para a sua vida social. E esses caras, como eles estão acostumados, ô Marcelo, com o seguinte, por que o GPS teológico? Porque eles estão acostumados com a predominância. Eles não aturam um contraponto. A gente falou aqui do início de PT e PSDB, que é o chamado teatro das tesouras, né? Que os dois correm, mas os dois estão no mesmo lado. Eles chegam no mesmo objetivo. E esse teatro das tesouras era muito tranquilo. Quando você vai ver o Aécio Neves, que é um canalha, debatendo com uma outra canalha. Né? Você fala, pô, aquele é o menos pior, vou votar nele. Quando surge alguém realmente diferente, né, desse jogo, aí você precisa categorizar essas pessoas dentro desse GPS e criminalizá-los. Como de fato está acontecendo hoje no Brasil. Existe um projeto de lei chamado o PL das Fake News, que é justamente para fazer isso. Silenciar, calar canais, calar pessoal do Instagram, no Facebook. Já está acontecendo. Né? Enquanto isso, você vê o Felipe Neto, por exemplo, que é muito aclamado, indo discutir esse projeto lá na Câmara dos Deputados. Como Na confiar Câmara, nisso? na Globo News, ele virou quase um comentarista político da Globo Virou, News. virou, e passou vergonha, né? Para variar, passou vergonha. O Gabeira deu uma sabonetada nele. Isso por quê? Porque você precisa de narrativas. O outro lado precisa parecer o bicho-papão. Aí você promete um bicho-papão. Por exemplo, o Bolsonaro é o bicho-papão fascista, é o cara do mal que vai vir para matar gays, matar negros e tudo mais. É um ser odioso. Né? Quer ver, por exemplo, uma coisa que é consensual aqui, Marcelo? Quando você vê, por exemplo, um filme, né, um cara matando um nazista, ninguém fica, meu Deus, matou o nazista, tadinho do nazista. Porque o nazismo é uma coisa horrorosa, uma coisa tenebrosa. Né? Então, quando você vê isso, você vê, pô, é um filho da puta mesmo, então foi embora. E é justamente isso que eles tentam fazer com a direita brasileira hoje em dia. Desumanizar, transformar essas pessoas que estão atuando, essas pessoas que estão atuando pelas suas famílias, em monstros. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, com um banimento de um canal, ou com uma prisão, como foi da Sarah Winter ou do Oswaldo Eustáquio, você fala, mas como esse cara é um monstro mesmo, então tudo bem, é aceitável. É a desumanização do teu oponente, o que a esquerda faz muito, muito bem. E a falta de contraponto, eles sempre dominaram o debate. Nas academias, na política. Se a gente pegar a eleição de 2006, você vai ver que todos os candidatos eram de esquerda e o Lula ainda comemorou e riu disso. Tá vendo? Pô, que coisa maravilhosa, aqui só todo mundo é de esquerda. Dentro desse espectro. Então, agora que surge uma direita engateando e fazendo muita caca, como todo bebê, né, eles estão querendo tirar esse contraponto do debate. Então, esse GPS ideológico, eu suspeito muito, tá, da eficiência e da eficácia dele. Carolina até falou aqui agora um negócio que eu acho bacana, até porque eu conheço ela, e ela tem um perfil mais aí de esquerda real, mas ela falou que o Zema está fazendo um excelente governo em Minas e é um cara mais para a direita. Não sei se é um cara mais para. Aparenta que sim, mas não sei ainda não, viu? Tá Vamos ver dentro se. daquilo que eu falei, tá dentro do espectro. O Zema é um cara mais de mercado, liberal, inclusive foi, né, defenestrado pelo próprio É um Partido Novo. empresário. Ele foi defenestrado pelo Partido Novo, que se colocou como partido da direita e não é porcaria nenhuma. Mas está lá fazendo o trabalho Não, dele. Né? Vai ter essas Partido nuances. Novo
de novo não tem nada. Nada, nada, nada. Quem É era bom a gente gente boa no falar Partido disso. Novo já saiu fora. Mas, Alan, eu fico confuso dessa parte aí de liberdade de expressão, porque assim, qual é a tangibilidade disso, né? Quanto à lei da mordaça, liberdade de expressão, o que que eu vejo, que eu acho que é muito legal, eu queria entender o que que você enxerga, como você enxerga isso nos dias de hoje, porque eu vejo assim, a liberdade de expressão hoje, ela vale para umas pessoas, e não vale para outros. Isso daí está cada vez mais claro na minha cabeça, né? Você vê lá, a CNN agora colocou, tem um grande debate na CNN, que é uma grande palhaçada, mas Toda hora eu sai acho um, né? até, não, é até interessante de ver e tal. Mas você vê, por exemplo, o Lacombe na Band, que é uma pessoa que eu gosto muito, conheço, gosto, ele, por se posicionar conservador e tal, ele foi, enfim, afastado. Né? Mas você tem posicionamentos, como da própria Fátima Bernardes, e pessoas que vão lá, de outros programas televisivos, como todos da Rede Globo, praticamente, né? Esses podem falar o que querem. Então, como é que você enxerga isso, cara? Eu tô realmente com um nó na minha cabeça, porque até eu, daqui a pouco, eu não sei se eu posso falar isso ou se eu posso falar aquilo. Porque se eu falar, é capaz de eu ser censurado. Mas se eles falam, eles podem falar o que eles querem. Quer dizer, como é que funciona isso? Para uns podem, outros não podem. Às vezes, o Marcelo, a resposta é muito simples. É isso aí mesmo que você falou. Uns podem e outros não podem. E por quê, pessoal? Eu estou falando isso. Isso é uma questão que a gente falou no outro tópico agora, que é a hegemonia, né, a predominância da esquerda, sem contraponto. Agora surgiu um contraponto. Então esse contraponto precisa ser silenciado, nem que seja através de leis absurdas ou de inquéritos de fim do mundo. Basicamente é isso. Porque a gente sabe, vamos colocar aqui, né? Eu sou um cara de esquerda, altamente esquerda, boa do Che Guevara. Eu sei que a minha teoria é uma bosta. Entendeu? Então eu preciso que as pessoas acreditem que minha teoria é muito legal. Se aparece alguém dizendo, olha, essa teoria não é muito boa por causa disso, 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 meu Deus, fuzila esse cara. Esse é o sonho deles. Né? Numa ditadura você manda fuzilar, prende o cara. Como nós não estamos numa ditadura, felizmente, você cria subterfúgios, você cria, né, artifícios para poder bloquear essas vozes. Que é justamente o que está acontecendo com o... Gente, que coisa mais explícita do que isso. Né? Quando a gente está aqui num canal do YouTube, a gente é banido, é bloqueado. Mas deve ter feito fake news, não sei o quê. Tá bom. E quando é o cara na televisão, na TV Bandeirantes, uma TV que tem uma parceria, né, com o China Media Group, né, que é um grupo de mídia estatal Um chinês, conglomerado, né? Isso. uma grande holding chinesa de comunicação que tem parceria com a Globo, com a EBC, inclusive, que é do governo, e com a China. Aí você vai lá, o cara diz, eu sou conservador, leva Alan dos Santos, Flávio Moxa e é banido. O cara é demitido. Pessoal, vai achar isso é normal? Não, porque eu estava tentando mudar a grade aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? As Mentira. coisas estão na nossa cara. Às vezes as coisas são tão explícitas que fica difícil de acreditar. O grande problema é esse. Não, porra, cara, isso é tão absurdo, é tão teoria da conspiração que não deve ser verdade. Aí você fala, porra, não deve ser verdade O, isso. o professor Vail até faz um comentário aqui muito interessante. Professor Vail, um grande abraço. Ele é do movimento de direita lá do Maranhão. Ele escreve: nunca vi em 30 anos de vivência jurídica um desrespeito tão grande quanto a liberdade de expressão. Professor Vail, a gente não vai entrar nessa seara, tá, jurídica, por uma série de questões, mas eu concordo com o senhor, tá? Eu só vou me posicionar quanto a isso, falando isso. Eu concordo com o senhor eu vejo muito por esse lado. Mas, Alan, vamos voltar aqui, cara. Por que que na Fátima Bernardes as pessoas podem ir, falarem o que quiserem? É uma hora de 11 horas da manhã, um horário, né, diurno. Eu não gosto muito de ficar falando dessas pessoas, porque você acaba dando mais ibope para essas pessoas. Mas no mínimo curioso, né, cara? Mas é Tipo, necessário falar sim, tá, o Marcelo? Essa ideia também que a gente tem de que não, eu não vou falar, porque senão a gente vai dar ibope. Numa dessa aí é que o Felipe Neto está já dentro da Câmara dos Deputados. Não, não vou falar do Felipe Neto não para não dar ibope.
E ele está lá, ele continua existindo, ele continua debatendo, ele continua indo na Globo News, continua indo no Roda Viva, né? Então ele está lá, ele existe. Então não adianta você se esconder embaixo da cama que ele vai continuar existindo. Então a gente tem que falar mesmo, tá? Infelizmente o debate é esse. E a Fátima Bernardes, ela consegue fazer isso porque ela é de esquerda. Porque essa esquerda socialite, essa esquerda muito Caviar, né? Eu liberal, chamo. mas não, eles são esquerdalha nos costumes, tá? Mas não são no bolso, né? Não são na revolução marxista para valer. Né? Porque todo mundo ganha salários milionários ali na Globo. E você não vê ninguém dividindo o salário ali. Né? Ninguém é comunista para valer ali nessa história. Mas é necessário que você, né, como pessoa culpada, como uma pessoa vazia, que a maioria deles são, eles precisam preencher esse vazio com algum benefício social. E como é que você vai dar benefício social? Vamos voltar lá atrás, o espectro da esquerda, o Estado tem que dar esse benefício. E essas pessoas vão lá e forçam o Estado, né, a dar auxílios, né, a inchar o Estado com mais impostos para poder dar isso em retornos que são mal administrados, porque são pessoas frustradas, são pessoas que têm complexo, né, e elas acham que, para melhorar a sociedade, elas podem ficar presas dentro da sua bolha de hipocrisia e ficar exigindo que o governo, né, vá extorquir essas pessoas que pegam um trem todo dia para poder devolver para eles num serviço escroto, como é, por exemplo, o do SUS. Então, a hipocrisia impera dentro desse meio. Então, é basicamente por isso que eles têm a voz livre, porque todos eles estão dentro do mesmo barco ali. Concordo, cara. Concordo em gênero, número e grau. Acho que a hipocrisia ela é grande e ela só serve para um lado, né? Isso sempre é muito interessante. Eu tenho amigos de esquerda, eu tenho amigos de extrema esquerda. A gente conversa muito, né? Eu tenho um perfil um pouco mais tranquilo, mas é claro que se precisar ir para o embate, eu vou também. Mas assim, a gente conversa muito e nem sempre a gente chega em algum lugar, porque é muito complicado conversar com pessoas de esquerda. Eu queria entrar um outro ponto aqui, que é a governabilidade do nosso presidente. O nosso presidente ele não consegue governar por uma série de fatores. Você acha que ele tem liberdade para governar? Minha pergunta idiota, óbvio, eu já até respondi, mas fala aí, por favor. Não, óbvio que não, né? Não tem liberdade para governar. Assim como Cara, o nosso sistema político desde 88 tá, não permite liberdade para nenhum presidente. Isso é interessante a gente entender, porque não é só o Bolsonaro. Os outros também não tinham liberdade para governar. Só que a diferença é que os outros pagavam. Então você tinha um passe, né? Você tinha um pedágio que você pagava, então você conseguia fazer determinadas coisas. Bolsonaro decidiu não pagar esse passe. Então a coisa ficou muito mais difícil. E aí a gente vê todo esse arrasto aí de 1 ano e meio, né, de dificuldade de governabilidade. O governo agora, o Marcelo, ele mudou um pouco a estratégia e ele tende, tá, a puxar, tirar do Rodrigo Maia. E a gente está falando de DEM e PSDB, que são partidos consolidados e muito fortes, tá? E ele resolveu puxar, por exemplo, PP, PTB, tá, e tantos outros partidos para compor uma maioria na Câmara e para isso, né, nem que seja necessário dar alguns cargos em terceiro escalão, segundo escalão, e aí atingir essa governabilidade que a nossa Constituição de 88 força a ser dessa forma, infelizmente. Tá? Então agora o Bolsonaro ele está tendo sim uma certa governabilidade, algumas MPs e projetos de lei que foram votados agora, recentemente, já mostram isso, essa mudança. Não é o ideal, não é, porque são pessoas fisiológicas que estão ali com interesses, né, muitas vezes não tão patrióticos assim, mas uma forma que o Bolsonaro achou de esvaziar o Rodrigo Maia. Inclusive, a notícia aqui de primeira mão aqui para o teu público, que está tendo um problema em Brasília, né, que o Bolsonaro ele se aproximou muito do Arthur Lira, do pessoal do PP, do pessoal do chamado Centrão, para esvaziar uma possível indicação do Rodrigo Maia, ou até mesmo a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Né? E parece que o Bolsonaro ele botou um pé no freio e o Maia está com mais asinhas de fora. Então, Arthur Lira, o pessoal está meio chateado com o Bolsonaro. Tem uma grande briga acontecendo agora, nesse exato momento, em Brasília, para decidir a sucessão de Rodrigo Maia. Tá? Então, isso aí é muito legal para quem é interessado em política e está preocupado aí com o futuro do país, observar os próximos capítulos disso. Porque se o Bolsonaro conseguir, nem que seja do Centrão, mas se ele fizer, né, o seu presidente da Câmara, meu amigo,
esses próximos 2 anos vai mudar muita coisa nessa questão de governabilidade. Mas a governabilidade não Alan, deu certo até agora por conta do fisiologismo, né, intrínseco no país. o DEM faz parte do Centrão, certo? Sim, fazia, Rodrigo? fazia. Semana passada eles romperam. O Ah, o DEM DEM rompeu com o Centrão. rompeu com o Centrão. PP, PTB, então, todos esses partidos ali, mais o Centrão, né, fisiológico, e o DEM ele está tentando formar uma chapa para 2022, PSDB-DEM. Tá? Então, houve uma fissura aí nesse relacionamento. Agora, semana passada, tá? Então é bem recente isso. Não, eu sei que eu sei que é bem recente. Essa distribuição de cargos é interessante. Acredito também que é a única forma de se governar no Brasil hoje. Gosto sempre de frisar que do orçamento total, somente 2%, me corrija aí se eu estiver errado, foram distribuídos. Enquanto em outros governos era distribuído aí acima de X muitos por cento, é isso? Você está falando qual? Do orçamento total da União ou só do que ele tem para Exato. investir? Isso, na verdade, do orçamento total da União, não é isso? O orçamento total 2% ele que. tem 97% comprometido com despesas discricionárias, que ele não pode deixar de pagar. Então, o poder de investimento do governo é muito pequeno, muito restrito. E dentro disso aí, o governo ele tem feito uma distribuição. Isso é através das emendas, né, que você está falando, né, Marcelo? Você Isso, só isso. tem que entender o seguinte: emenda parlamentar, pessoal, é uma coisa boa, tá? Usada corretamente é uma coisa boa. E o governo ele tem sido ali, inclusive ele tem sido muito questionado por isso, tá? Se você estiver por dentro aí da política de Brasília, você sabe do que eu estou falando. Porque justamente ele está colocando o pé no freio na liberação dessas emendas. A pessoa está falando, pô, Bolsonaro prometeu isso aqui, né, no caso deputados, né, e não libera justamente para fazer, né, uma distribuição de emendas, de verba, de maneira mais racional. E tem gente muito chateada lá em Brasília. Mas realmente nos outros governos era uma farra, né, até mesmo porque a legislação era diferente, facilitava. Ô, Alan, qual seria a melhor forma hoje para que ele se entendesse aí com todos os poderes e conseguisse de fato governar? Isso é uma pergunta muito complicada, sabe por quê? Porque entre o legislativo e o executivo, a coisa já está encaminhada, já está acontecendo. Tá? Então, hoje o Bolsonaro ele tem em torno de 350 deputados ao lado dele, dentro da Câmara, que já forma uma maioria simples para aprovação, Sim. né, ou barrar algum veto, por exemplo. Agora, quando a gente fala do poder, né, judiciário, aí, representado pelo STF, aí já fica complicado. Porque não adianta, Marcelo, eu querer ser teu amigo se você não quiser ser meu amigo, cara. Se você não Exato. quer ser meu amigo, não adianta eu ficar indo, batendo na tua porta todo dia, te gritando, te ligando, e você não quer ser meu amigo. Então é complicado. É a situação que o Poder Executivo hoje, representado pelo governo Bolsonaro, se encontra com o STF. Então essa pacificação tão falada, né, hoje esbarra no Judiciário, representado pela Suprema Corte, que não tem interesse em fazer isso. Pelo contrário, eles estão se sentindo muito fortes, né? Agora mesmo aí, retiraram trechos da delação do Palocci, né? Estão se sentindo muito fortes, proibiram a polícia de subir morro no Rio, enfim, eles estão sentindo o gostinho do poder. E vou negociar para quê? Se eu tenho a caneta aqui do Judiciário, eu sou a última instância, a Suprema Corte. Então, o governo ele tem feito o possível dentro do legislativo, já está acontecendo, mas no judiciário eu acho que essa guerra vai um pouco mais longe, cara. Não vejo um horizonte, porque um dos lados não quer essa pacificação. Eu acho que a gente conseguiu ver isso muito claro, né? No coronavírus mesmo. Eu acho que o Brasil ele precisava de uma diretriz só, até para que as coisas ocorressem, e o STF fez o favor de descentralizar tudo. E eu não sei, assim, as pessoas que estão aí nos assistindo, talvez agora tenham essa noção, porque estão vendo Eu aí fui estados enganado. quebrando. Eu fui enganado, né? Dessa crise toda. Exatamente. Agora as pessoas me procuram e falam: Nossa, Marcelo, mas realmente a prefeitura deveria ter liberado isso, porque economicamente falando, mas na época lá eu fui achincalhado. Essa é a grande realidade do negócio. Todos nós. Gente, Alan,
é prático, né, cara? Tipo, como é que eu vou ter um carnaval no Rio numa data, em São Paulo na outra? Réveillon, gente, Réveillon no dia 31 pro dia 1º. Eles não têm como mudar, porque senão até isso eu acho que eles queriam mudar. Enfim, e tudo para receber, né, verba, uma verdadeira vergonha. Você vê o governo do Rio de Janeiro, uma verdadeira vergonha. Eram 12 hospitais de campanha, do qual só 3 foram inaugurados. Quer dizer, e o dinheiro foi pago. Quer dizer, quem é que vai devolver esse dinheiro? O STF, para mim, hoje é uma grande confusão, mas eu não gosto de ficar falando do STF, porque eles agora estão plenos poderes e fazem muita coisa, enfim, Muito poder, literalmente. que eu acho que não vem muito aí né, na entrada aí. Alan, cara, queria te agradecer imensamente aí, né, o seu tempo. Sei que você não tem falado com ninguém. Queria te agradecer também por estar aqui batendo esse papo comigo. A gente não entrou em fatores aí muito problemáticos, muito, enfim, emblemáticos por uma série de coisas que andam ocorrendo agora no Brasil, né, nesse Brasil aí de um ponto nefasto, que eu não gosto, mas a gente tem muita coisa ocorrendo, então por isso talvez a gente não consiga conversar talvez de uma forma um pouco mais aberta. Mas queria te agradecer. A gente montou o maior estúdio híbrido do Brasil num hotel, né? Que eu, enfim, tenho feito aí esforços múltiplos para tentar salvar aí o turismo, o setor de eventos, é, salvar fora a prefeitura e fora o governo que não fazem nada. Mas eu queria te convidar até para que a gente pudesse gravar uma live do canal Vista Pátria com uma pessoa que você acha bacana e tal, nesse estúdio híbrido, porque é um estúdio que você vai olhar e vai fazer assim, olha, Convite é aceito. uma coisa Ainda de mais, longo. ainda mais se for para a gente falar desse problema sério, né, no turismo do Rio de Janeiro que tem acontecido aqui, o problema econômico está mais do que aceito aqui, já comprometendo aí com todo mundo. Vamos organizar isso sim. E o prazer é Então, todo cara, meu, cara, de estar aqui. considerações finais aí para o pessoal. Muita gente bacana, muitos amigos aí na live, muita gente falando aí muita coisa, coisas que eu posso ler, coisas que eu não posso ler, né? Não, Enfim, faz basicamente, parte. as considerações, Marcelo, é o seguinte: o pessoal aqui agora a gente está chegando num ano, num período de eleição. Aí no período de eleição, o pessoal sempre se empolga mais, né? Sempre está mais emocionado. Pessoal, ó, procure se informar um pouco. Ah, porra, não gosto de ler. Não, compra um curso online, assiste. Ah, mas não tenho tempo de assistir. Irmão, bota um podcast, vai ouvir. Ah, eu gosto de ler, vai ler. Entendeu? Se instrua. Né? Isso é muito importante para você poder sair e entender essas diferenças básicas. Né? Quando você não entende essas diferenciações mínimas, fica muito difícil para a gente conseguir entender o que está acontecendo ao nosso redor. Porque quem está lá, né, quem está atuando, já entende muito bem esse jogo e aproveita-se dele para poder, né, manipular, infelizmente. Então, pessoal, vai procurar informação, vai procurar sabedoria. Isso aí é o que eu deixo aqui de consideração final. E muito obrigado aí pelo espaço, Marcelo, foi um prazer. Grande abraço. Gente, boa noite a todo mundo. Amanhã estamos de volta com a Amanda Diniz. Amanhã a gente relaxa um pouco, vai falar de redes sociais, como você vai montar sua rede social de uma forma mais assertiva, fazendo seu copyright e outras coisas que vocês vão entender amanhã. Gente, um beijo grande, tchau e até amanhã.